Bom, pessoal, nesse vídeo eu vou estar comentando um pouco do capítulo 9 do livro de estatística do Larsson e Farber. Nesse capítulo 9, os autores tratam do assunto correlação e regressão, mais especificamente correlação linear e regressão linear. Bom, aqui logo no começo do item 9.1, os autores apresentam a definição de correlação como sendo uma relação entre duas variáveis e apresentam a título de ilustração 4 gráficos, onde, por exemplo, nós podemos ver uma correlação linear com inclinação positiva no gráfico B, uma correlação linear com inclinação negativa no gráfico A, a inexistência de uma correlação no gráfico C e a existência de uma correlação que não é linear no gráfico D. Nesses gráficos, a variável x está sendo denominada de variável independente e a variável y de variável dependente. Mais adiante, os autores apresentam o conceito do coeficiente de correlação linear, onde esse coeficiente de correlação linear ele é uma medida da força da relação entre as duas variáveis. Esse coeficiente de correlação linear ele pode ter um valor que vai de -1 a +1. Quanto mais próximo de zero, menor a correlação entre as duas variáveis. Quanto mais próximo de -1, maior a correlação linear negativa. Quanto mais próximo de +1, maior a correlação linear positiva. E os autores apresentam aqui uma forma para o cálculo desse coeficiente de correlação linear. Mas vou apresentar uma forma alternativa, onde eu quero jogar o conceito de covariância. Bom, eu vou seguir aqui o exemplo número 4 do nosso livro-texto, onde os autores calculam o coeficiente de correlação entre duas variáveis. Essas variáveis têm nível ou níveis racionais. A variável que está sendo colocada como variável independente é o PIB em trilhões de dólares. E a variável que está sendo colocada como variável dependente corresponde às emissões de CO2 em milhões de toneladas métricas. Então eu vou pegar esses valores de x e y, jogar no Excel e mostrar o cálculo do coeficiente de correlação linear. Por um outro caminho, chegarei ao mesmo valor que aparece aqui no livro-texto. Bom, os dados do nosso problema eu trouxe aqui para uma planilha do Excel. Os valores de x e os valores de y. E eu vou seguir aqui um pequeno conjunto de contas. Eu vou aqui na coluna D calcular para cada valor de x a distância entre esse valor de x e a respectiva média. A média de x, 2,46. Eu vou fazer o mesmo para o y. Então, com relação ao x, para o primeiro valor de x, 1,7. Esse valor subtrair o valor médio que pode ser aqui de x médio. Bom, esse valor então eu vou arrastar perante todas as outras colunas. E eu vou fazer agora, vou elevar este valor ao quadrado, e ao elevar essa distância entre x e a respectiva média ao quadrado, eu estaria me encaminhando para o cálculo da variância de x. Então eu estou aqui nessa célula realizando a soma dos quadrados das diferenças entre cada valor de x e o valor médio. Ok? Bem, vou fazer agora mesmo para o y. Cada valor de y ao ser comparado com a respectiva média.
na coluna G, vou elevar essa diferença ao quadrado, então vou ter o quadrado das diferenças para a variável y. E aqui agora na coluna G eu tenho a soma dos quadrados das diferenças entre cada valor de y e a respectiva média. Se eu dividir essa soma dos quadrados, tanto para x quanto para y, dividir pelo número de graus de liberdade, que corresponde aqui ao número de pares menos 1, 9 graus de liberdade, eu terei a variância de x e a variância de y. Então, é isso que eu vou estar calculando aqui nessa célula, a variância de x, soma dos quadrados das diferenças para x, dividido pelo número de grau de liberdade, que é 9. Variância de x. E o mesmo para y. A soma dos quadrados das diferenças, dividido pelo número de grau de liberdade, 9 graus de liberdade. Se eu extrair a raiz quadrada da variância, eu chego ao desvio padrão de x, o S de x. Farei o mesmo com relação a y. Então, temos as variâncias de x e y, os desvios padrão de x e y. Bom, na próxima etapa eu vou apresentar o conceito de covariância. Se eu multiplicar x menos a respectiva média por y menos a respectiva média e somar todas as multiplicações, eu vou chegar aos seguintes valores. Quando eu pegar esse somatório das multiplicações de x menos a média, respectiva média, vezes y menos a respectiva média, quando eu pegar esse somatório e dividir pelo número de grau de liberdade, eu vou chegar à chamada covariância. É isso que eu vou fazer aqui. Dividindo pelo número de grau de liberdade. Então, observem, eu chego à variância de x, a variância de y e a covariância de formas parecidas, sendo que para a variância de x, eu divido a soma dos quadrados das diferenças entre x e a respectiva média, eu divido o somatório desses quadrados pelo número de grau de liberdade, 9. Eu faço o mesmo para y, para encontrar a variância de y. E quando eu faço o somatório das multiplicações de x menos média, vezes y menos a respectiva média, e divido esse somatório pelo número de grau de liberdade, eu chego à chamada covariância. Diferentemente da variância de x, da variância de y, que sempre corresponderão a valores positivos em função da elevação ao quadrado, a covariância poderia ter um valor negativo e poderia ter predominantemente valores negativos aqui, como eu tive na primeira multiplicação. E nós vamos observar que quando a covariância é positiva, o coeficiente de correlação é positivo. Quando a covariância é negativa, o coeficiente de correlação é negativo. Bom, nesse momento eu pretendo fazer uma ligação entre a covariância que calculamos e o coeficiente de correlação linear.
Mas antes, comentando os seguintes aspectos. Com relação às unidades, veja o seguinte, que quando calculamos a covariância, nós multiplicamos a dimensão ou a unidade de x, que corresponde a trilhões de dólares, pela unidade de y, que corresponde a milhões de toneladas métricas. Então, a dimensão ou a unidade da covariância, para esse exemplo, é trilhões de dólares vezes milhões de toneladas métricas de CO2. Já a dimensão ou a unidade de x é trilhões de dólares e a de y, bilhões de toneladas métricas. Por sua vez, o coeficiente de correlação linear, e existem outros coeficientes de correlação, mas o coeficiente de correlação linear, ele é adimensional. Ele não vai ter nem a dimensão de x, nem a dimensão de y. E através da avaliação das dimensões é que eu mostro mais facilmente que se eu dividir a covariância pelo desvio padrão de x e pelo desvio padrão de y, eu corto as dimensões da covariância. E eu chego a um valor adimensional, que é o coeficiente de correlação linear. Ou seja, o coeficiente de correlação linear pode ser calculado dividindo-se a covariância, dividindo pelo desvio padrão de x e também pelo desvio padrão de y. E é isso que eu vou estar fazendo aqui, logo abaixo. Coeficiente de correlação linear, covariância. Eu vou dividir pelo produto de desvio padrão de x vezes o desvio padrão de y. E assim eu chego ao coeficiente de correlação linear de 0,9116. Bom, a vantagem que eu apresento em termos de cálculo do coeficiente de correlação linear por esse espaço é de que, se nós entendermos que a covariância tem alguma semelhança com a variância de x, com a variância de y, se percebermos as dimensões da covariância e do aspecto do coeficiente de correlação linear ser adimensional, nós podemos chegar ao cálculo do coeficiente de correlação linear sem precisarmos decorar uma fórmula um tanto quanto cansativa de se decorar, como a que aparece nos livros. Ok? De qualquer forma, na maioria das vezes, os usuários de estatística acabam utilizando softwares estatísticos que calculam facilmente esse coeficiente de correlação. Ok? Mas seria um exercício interessante essa habilidade de calcular o coeficiente de correlação linear a partir da covariância, reconhecendo o conceito de covariância e fazendo esse trabalho com relação às dimensões. E eu avanço um pouquinho mais com relação a essa análise das dimensões para o cálculo do coeficiente, ou melhor, das duas constantes da equação da reta, a regressão linear, que aparece mais adiante no livro, onde é necessário calcular para a equação da reta a inclinação ou tangente e o intercepto ou o coeficiente linear. Inclinação ou coeficiente angular e o intercepto ou coeficiente linear. Bom, nesse problema nós temos x sendo PIB em trilhões de dólares e y sendo o volume de emissões de CO2 em milhões de toneladas métricas.
Na equação da reta, o coeficiente angular da reta, que a gente pode representar pela letra A, aqui na equação de y igual a x mais b, o coeficiente angular dessa reta vai ter a dimensão de milhões de toneladas métricas dividido por trilhões de dólares. Eu faço de novo aqui uma associação com as outras dimensões ou unidades. A unidade da covariância, como vimos, trilhões de dólares vezes milhões de toneladas métricas. A variância de x, trilhões de dólares ao quadrado, ou seja, trilhões de dólares vezes trilhões de dólares. Se nós dividirmos a covariância pela variância de x, nós poderíamos cortar trilhões de dólares no numerador e no denominador. Ficaremos com milhões de toneladas métricas dividido por trilhões de dólares. Ou seja, podemos chegar ao coeficiente angular dividindo a covariância pela variância de x. E é isso que eu estou registrando aqui nessa equação. A inclinação da reta pode ser calculada dividindo-se a covariância de x e y pela variância de x. Então, vamos à divisão da covariância de x e y pela variância de x para o cálculo da inclinação da nossa reta. Covariância dividido pela variância de x. E assim chegamos ao valor da inclinação, ou coeficiente angular da reta, 166,9. 166,900. Bom, vamos ao cálculo do coeficiente linear ou intercepto. Temos aqui a equação da reta, y igual a x mais b, e já conhecemos a inclinação, que é o valor de A. Bom, agora nós aplicamos nessa equação os valores médios de y e x. Valor médio de x, 2,46, e valor médio de y, 526,3. Ao fazermos isso, podemos explicitar aqui o b como sendo o valor médio de y menos o a vezes o valor médio de x. E é isso que eu farei aqui. Valor médio de y menos o coeficiente angular ou inclinação multiplicado pelo valor médio de x, 2,46, e chegamos assim ao coeficiente linear ou intercepto de 115,725. Bom, para terminar essa primeira etapa desse capítulo 9, eu apresento aqui uma outra relação envolvendo a inclinação e o coeficiente linear ou coeficiente de correlação de Pearson. Se nós temos que o coeficiente linear pode ser calculado dividindo-se a covariância de x e y pelo produto de s de x vezes s de y, e se calculamos, ou podemos calcular a inclinação dividindo a covariância pela variância de x, nós podemos também calcular a inclinação multiplicando o coeficiente de Pearson pela fração desvio padrão de y dividido pelo desvio padrão de x. Então, eu vou fazer esse cálculo aqui, confirmando a inclinação de 166,900. Vamos pegar o coeficiente de Pearson, 0,9116, vamos multiplicar pela fração desvio padrão de y dividido pelo desvio padrão de x. Então chegamos aqui à inclinação 166,900, ok? Então temos aqui uma relação matemática entre a inclinação da reta e o coeficiente Pearson.
Ou seja, quanto mais coeficiente de correlação linear, maior vai ser a inclinação da reta. Bom, calculado o coeficiente de correlação linear, nós temos ainda que avaliar se para as duas populações de x e y, a correlação entre os valores dessas duas populações, se essa correlação é significativa do seu ponto de vista estatístico. E aí nós temos um teste de hipóteses, onde a hipótese nula, o coeficiente de correlação, que agora é representado pela letra ρ, esse coeficiente igual a zero, significa, hipótese nula, não há uma correlação significativa entre x e y para as populações. Hipótese alternativa, o coeficiente de correlação é diferente de zero. E aí nós teríamos uma correlação significativa entre x e y. Bom, a forma mais fácil de avaliarmos se identificamos uma correlação significativa ou não é observarmos valores críticos em uma determinada tabela. E esse que vai aparecer aqui no nosso livro-texto. Bom, aqui à direita nós temos um fragmento da tabela com os valores críticos para o coeficiente de Pearson, para dois valores de alfa, 0,01 e 0,05. Se, por exemplo, quisermos fazer a nossa avaliação com alfa de 0,05, bastará que nós observemos aqui para o n, que corresponde ao número de pares, nós temos 10 pares de valores. O valor crítico correspondente será 0,632. Então, como nós encontramos um valor de coeficiente linear maior do que 0,632, que é o valor crítico, nós podemos rejeitar a hipótese nula, que é a da inexistência de uma correlação linear, e nós podemos dizer que existe uma correlação linear significativa entre x e y. Por último, no item 9.1, os autores apresentam uma outra forma de realizar esse teste de hipóteses com relação à correlação ser significativa ou não, que é mediante o teste T, onde nós calcularíamos uma estatística T a partir dessa fórmula. Numerador, coeficiente calculado, coeficiente R calculado, e no denominador o erro padrão para R. Ao calcularmos essa estatística T, nós confrontaríamos com valores críticos de T, num teste bicaudal com n-2 graus de liberdade. Então, nós estamos trabalhando com 10 pares de valores, n corresponde aqui ao número de pares, nós trabalharíamos com 10 menos 2, 8 graus de liberdade, iríamos a uma tabela T, verificar quais são os valores críticos de T para o alfa de 0,05 e para 8 graus de liberdade. Calcularíamos essa estatística T e verificaríamos se essa estatística ultrapassa um dos valores críticos. Certamente a estatística ultrapassará um dos valores críticos, porque anteriormente verificamos que existe correlação significativa. Verificamos através do uso da tabela dos valores críticos do coeficiente de correlação.